A maioria das pessoas dorme. As luzes se apagam, as ruas silenciam, mas enquanto o mundo repousa, há algo no céu que permanece desperto. O relógio avança e entre as 3 e 4 da manhã há uma atmosfera diferente no ar. Um espaço espiritual que parece mais aberto, mais íntimo, mais vulnerável. É como se Deus estivesse dizendo: agora que tudo silenciou, posso falar com você. A oração da madrugada não é sobre mágica, é sobre encontro. É quando você abre mão do sono para priorizar a presença. É quando a sua entrega tem um peso maior, porque ela custa algo. Você não está ali porque é fácil, está porque a sua alma está clamando. Na Bíblia, o salmista Davi descreve esse momento com clareza. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5:3. Ele sabia que havia algo especial na busca que nasce antes do sol. Orar enquanto o dia ainda não começou é como plantar sementes antes de qualquer outra coisa tocar o solo. Mas por que a madrugada carrega tanta força espiritual? Porque é o momento do esvaziamento total. É quando você está mais cansado, mais sincero, mais real, e é exatamente ali que Deus se manifesta. Não porque você orou com mais palavras, mas porque você orou com mais verdade. A oração da madrugada é um grito sussurrado no escuro, mas que o céu escuta como um trovão. E se você já teve aquela sensação de que ninguém te ouve, que tudo está parado, que o silêncio é opressor, lembre-se disso. O silêncio da terra nunca significa ausência no céu, porque o céu ainda está acordado. Não foi por acaso. Jesus, o Filho de Deus, escolhia a madrugada para orar. E se ele, que tinha poder sobre o tempo, os ventos, as enfermidades e até a morte, ainda assim sentia a necessidade de buscar o Pai nas primeiras horas do dia? O que nos faz pensar que podemos caminhar sozinhos? Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Esse versículo parece simples, mas carrega uma profundidade espiritual enorme. Jesus não apenas orava, ele planejava o silêncio. Ele escolhia a hora em que todos dormiam. Escolhia o lugar onde ninguém o veria. Ele fugia do barulho para encontrar o Pai. E isso nos ensina algo poderoso. A oração da madrugada não é apenas eficaz, ela é relacional. É quando nos separamos da multidão, das notificações, dos compromissos, para buscar a intimidade que sustenta tudo o resto. Jesus sabia que os milagres não nasciam nos palcos, nascem nos lugares secretos. É por isso que ele saía enquanto ainda estava escuro, porque entendia que a força para curar, pregar e resistir não vinha da fama, mas da comunhão. E quantas vezes nós tentamos viver com força emprestada? Tentamos ser fortes sem nos alimentar do Espírito. Tentamos tomar decisões sem escutar a voz de Deus. Tentamos resistir à tentação sem ter orado como Jesus orava. A madrugada é um convite à dependência. É um grito manso do céu, dizendo: se até o meu filho escolheu buscar-me nesse horário, por que você não viria também? Não é sobre religiosidade, é sobre reencontro. Porque quando você escolhe acordar antes do mundo, Deus te acorda por dentro. E essa chama silenciosa começa a reacender a fé que você nem sabia que ainda tinha. Há algo sagrado no silêncio, algo que para muitos é desconfortável, mas para Deus é território fértil. É ali, quando tudo se cala, que o céu começa a sussurrar. E é exatamente nesse espaço, onde o mundo não interfere, que o Senhor faz as coisas mais invisíveis ganharem forma. Você já sentiu como se tudo estivesse parado? Como se orasse, esperasse, clamasse, mas nada acontecesse? O céu em silêncio, as portas fechadas, a alma cansada. Mas escute com atenção.
O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. No Salmo 77:6, o salmista escreve: durante a noite recordo minhas canções, medito em meu coração e o meu espírito pergunta: terá o Senhor me rejeitado para sempre? Essa é a voz de quem orou na madrugada e sentiu o peso do silêncio. Mas se você continuar lendo, verá que ele termina reconhecendo o agir fiel de Deus através dos tempos. Porque o silêncio é só uma estação. O trabalho de Deus continua, mesmo quando você não vê. Lembre-se de José, quando tudo parecia perdido, vendido, preso, esquecido. Deus estava costurando o invisível, orquestrando encontros, moldando caráter, abrindo portas que nenhum humano enxergava. E foi depois de anos em silêncio que José acordou em uma cela e foi dormir como governador. Tudo muda em um dia, quando Deus já vem preparando tudo há anos. A madrugada é o retrato disso. O mundo dorme, você ajoelha, parece que nada se move. Mas no mundo espiritual, o céu já está abrindo estradas que seus olhos ainda não percebem. É por isso que a oração nesse horário é tão especial. Não porque faz barulho, mas porque rompe o invisível. E quando você persiste, mesmo sem ver, o invisível começa a se tornar milagre. Nem sempre Deus mostra o caminho antes do primeiro passo. Às vezes, Ele apenas diz, ore. E é na oração, especialmente naquelas feitas no escuro da madrugada, que os caminhos invisíveis começam a se abrir. A oração da madrugada não é sobre ver o resultado imediato. É sobre confiar enquanto ainda está escuro, é declarar com a alma, mesmo sem entender, eu confio, mesmo sem ver, eu continuo. Em Isaías 45:2, Deus faz uma promessa poderosa. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa é a linguagem de um Deus que não apenas responde, mas prepara. Ele não apenas ouve, ele vai à frente. E muitas vezes você está orando por algo e acha que nada está acontecendo. Mas o que você ainda não sabe é que Deus já está quebrando portas nos bastidores, já está movimentando corações, já está afastando perigos, já está moldando você para que esteja pronto quando o caminho se revelar. Jacó entendeu isso quando lutou com Deus durante a noite. Ele não via o caminho, mas lutou em oração até que a madrugada terminou e a bênção chegou. Leia Gênesis 32, 24, 30. Foi na madrugada que o nome dele foi transformado. Foi ali, na escuridão, que ele deixou de ser apenas Jacó, o enganador, e passou a se chamar Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. E é isso que a oração da madrugada faz. Ela muda nomes, muda histórias, muda destinos. Não porque força Deus a agir, mas porque mostra a Ele que você está disposto a esperar, a lutar, a crer. Orar de madrugada é plantar fé no invisível. E Deus sempre faz florescer o que é regado com fé sincera. Existem orações que transformam e existem madrugadas que marcam uma vida inteira. Muitas das maiores viradas espirituais não aconteceram em altares iluminados ou em grandes eventos. Aconteceram no escuro, entre lágrimas no chão do quarto, enquanto todos dormiam. Na Bíblia vemos Paulo e Silas presos injustamente, açoitados, acorrentados. Tudo ao redor dizia, acabou. Mas meia-noite, quando todos já haviam perdido a esperança, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E o que aconteceu? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Atos 16, 25, 26. Deus respondeu no meio da noite, não com um sussurro, mas com um terremoto. Porque a fé que ora de madrugada é fé que move estruturas. E isso continua acontecendo hoje. Histórias reais de gente comum, como você, que decidiu buscar a Deus enquanto tudo dizia que era
Tarde demais. Pessoas que oraram sozinhas pela restauração de um casamento e viram o impossível acontecer. Mães que dobraram os joelhos pelas madrugadas e viram filhos voltarem para casa e para Deus. Jovens que, mesmo sem forças, decidiram clamar de madrugada e receberam direção, libertação, oportunidades que só o céu poderia explicar. Sabe o que essas histórias têm em comum? Elas nasceram no escuro e floresceram na luz, porque a oração da madrugada não só toca o céu, ela desbloqueia o que estava retido. Você pode ser o próximo testemunho. Talvez você esteja a uma oração de distância do seu terremoto espiritual, a uma madrugada de distância da resposta. E se você perseverar, Deus vai te mostrar que Ele ainda abre prisões, quebra cadeias e vira histórias. A madrugada pode parecer solitária, mas para quem entende o que está acontecendo no mundo espiritual, ela se torna um santuário secreto. Um altar construído no escuro, onde a luz de Deus é a única que brilha. Criar o hábito de orar nesse horário não é sobre religiosidade. É sobre despertar espiritual. É sobre treinar o coração a ouvir, mesmo quando tudo está silencioso. É aprender que o altar não está preso a um templo. Ele pode nascer entre cobertores dobrados e lágrimas contidas. O salmista escreve em Salmo 119 e 62. À meia-noite me levanto para dar-te graças por causa das tuas justas ordenanças. Isso é intencionalidade, é gratidão no meio da noite, é adoração sem plateia, é entrega fora do horário comum. Mas como? Construir esse altar começa com sede. Não sede de resultados, mas sede de Deus. Você prepara o espaço, mesmo que simples. Define um horário realista, mesmo que seja só por 15 minutos. E principalmente aparece, mesmo cansado, mesmo sem palavras, mesmo sem saber o que dizer. O altar não exige perfeição, exige presença. Você pode começar hoje, separar um cantinho, silenciar o celular, abrir a Bíblia, ajoelhar e então apenas falar com Deus ou simplesmente ouvir. Com o tempo, algo começa a mudar. O que antes era esforço vira prazer. O que antes era sono vira renovo. O que antes era disciplina vira visitação. Porque o altar construído na madrugada não é sobre você, é sobre Ele. E toda vez que você se rende nesse lugar, o céu responde: Senhor meu Deus, neste momento silencioso da madrugada, eu me coloco diante de Ti com o coração exposto. Não venho com certezas, nem com controle. Venho com fé, ainda que cansada, ainda que frágil, mas fé. Tu és o Deus que vê o invisível, que abre caminhos no meio do nada, que fala no silêncio e responde com amor. Eu te busco, Senhor, enquanto o mundo dorme, porque sei que o céu não descansa, e sei que o teu olhar está sobre mim, mesmo quando meus olhos mal enxergam a direção. Pai, caminha por onde eu não consigo ver. Vai à frente, quebrando o que precisa ser quebrado, erguendo o que precisa ser reconstruído, fechando as portas que não vêm de Ti e abrindo as que os homens não podem abrir. Me ajuda a confiar, mesmo quando a resposta demora. Me ensina a descansar, mesmo quando tudo parece parado. Me fortalece para orar, mesmo quando o corpo quer desistir. Eu entrego meus caminhos, meus medos, minhas perguntas sem resposta e tudo aquilo que só o Senhor entende. Senhor, transforma essa madrugada em um marco, que ela não passe em branco, que ela seja lembrada como o início de algo novo. Um despertar, um milagre, um recomeço. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por trabalhar no invisível. Em nome de Jesus. Amém. A madrugada pode parecer o fim, mas para Deus, ela sempre foi o começo. É quando tudo se cala, que o céu começa a agir de forma mais profunda. É quando os olhos do mundo se fecham,
que os olhos da fé se abrem. Jesus ressuscitou de madrugada. Jacó lutou com Deus durante a noite. Paulo e Silas oraram à meia-noite. O impossível se move quando a alma se dobra no escuro. Não porque a hora é mágica, mas porque o coração está totalmente entregue. Se você chegou até aqui, saiba, Deus já ouviu a sua oração. Mesmo que você ainda não veja nada, mesmo que as portas ainda estejam fechadas, o céu já está movimentando o invisível. Então, continue. Volte a orar amanhã. Separe um tempo, um canto, um minuto. Crie um altar, mesmo em silêncio. Deus está nesse lugar. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, abre os caminhos que eu ainda não vejo. Esse será o seu testemunho escrito, uma semente lançada. E no tempo certo, o céu vai florescer essa oração. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa de renovo. Você não sabe, mas pode ser essa madrugada que Deus escolheu para começar o milagre de alguém. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te desperte, porque ainda é madrugada, mas a luz já está chegando.